Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de Java começando. Bom, e hoje a gente está para falar aqui sobre as listas, um assunto muito importante que a gente usa aí praticamente a todo momento no dia a dia de desenvolvimento. Legal? Então, se você quer se tornar um desenvolvedor Java aí, muito bom, é imprescindível que você domine as listas. Legal? Vamos ver um pouquinho aí da teoria e depois a gente vai lá para a prática. Bom, as listas no Java, ela é abstraída, ela é representada aí pela interface list. E aí, a gente possui aí algumas implementações, tais como vector, ArrayList e linked-list, tá? Aqui praticamente a gente vai estar vendo ArrayList. Por que a gente vai estar vendo ArrayList? Porque ela resolve praticamente 90% dos cenários aí que a gente tem no dia a dia, tá? Raramente você vai estar usando uma linked-list e muito menos vector, ok? Bom, lembrando que a interface list ela herda de collection, ok? Então a collection ela abstrai aí as coleções que a gente possui no Java, tanto listas quanto conjuntos. Então, numa próxima aula eu vou estar falando sobre os conjuntos também que são importantíssimos, da mesma forma que tem a mesma importância aí que list para a gente também estar aprendendo. Legal? Bom, quero ir lá para a prática que eu tenho muita coisa legal para mostrar para vocês. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso IntelliJ, tá? Então vamos começar aqui o nosso aprendizado das listas. E a gente vai focar numa implementação específica, que são as ArrayList, tá? Por que ArrayList? Porque por trás dos panos ela usa um array para estar persistindo e armazenando esses dados que a gente coloca nela. Bom, legal. Criei uma ArrayList, tá? Então vou criar uma ArrayList aqui de nomes, beleza? Vamos começar adicionando alguns nomes nessa ArrayList. Então vou colocar aqui Ana, vou colocar aqui Luiz e vou colocar aqui o Roberto. Legal? Bom, maravilha. Lembra que para você adicionar um item na lista, você usa o método add que a gente passou aqui para ele. Ele aceita qualquer tipo de objeto, então você pode estar colocando uma string, um objeto aí, sei lá, do tipo cliente, autor, enfim, qualquer tipo de objeto você pode estar adicionando nessa lista. Legal, eu vou mandar aqui imprimir, tá? Os elementos que a gente adicionou nessa lista. Vou pedir aqui para o IntelliJ estar compilando e executando esse nosso exemplo. Legal? Maravilha! Tá? Ele imprimiu aqui para a gente todos os itens que a gente adicionou na nossa lista. Bom, legal. Primeiro ponto aqui que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Imaginem que a gente deseje, tá pegando o primeiro elemento dessa lista. Então, o primeiro elemento dessa lista é a Ana. Lembrando que o ArrayList ele é uma estrutura de dados linear, então os dados são armazenados de forma linear. Então, se eu quero pegar a Ana, eu falo que eu quero pegar o elemento que está no índice 0. Lembre que, da mesma forma lá que a gente viu nos arrays, aqui funciona da mesma forma. Os índices, a posição, começa a partir do 0. Tá? Então, o primeiro elemento da lista ele é representado pelo 0. Bom, legal. Com esse get, ele retorna um object. Tá? Então, se eu quiser armazenar isso numa variável do tipo string, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um casting. Então, eu teria que estar fazendo esse casting aqui para falar para o Java, olha, esse cara é uma string, pode estar fazendo o casting para mim. Bom, a gente sabe que isso tem um problema, né? Vou mandar ele imprimir o nome que a gente pegou aqui para garantir mesmo e mostrar para vocês que a gente pegou a Ana. Bom, mas o casting ele tem um problema. Por quê? Porque a gente, de fato, não sabe qual o elemento que foi armazenado nessa lista. Visto que ela aceita uma lista de objetos, pode ter qualquer tipo de objeto lá dentro. Tá? Se eu sou cliente, se o meu método que está manipulando essa lista, eu não sei quem preencheu essa lista, eu corro seriamente de fazer um casting para um tipo errado, porque eu não tenho a garantia que só foi, por exemplo, nesse caso, armazenado strings naquela lista. Bom, a partir do Java 5 surgiu um carinha chamado generics, tá? Esse carinha é muito legal, por quê? Porque a gente consegue garantir o tipo em tempo de compilação, tá? E o que a gente ganha com isso? Bom, a gente ganha com isso que é
caso você tente adicionar um tipo que não é válido, que não corresponda ao tipo que você definiu para a sua lista, ele já vai dar um erro de compilação e nem vai executar a aplicação. Quando eu tomo um erro em tempo de execução, que é o caso aqui, ó, eu estou executando a aplicação, eu só vou saber a hora que ela chegar nessa linha aqui e tentar fazer o casting. Quando eu tomo esse erro, é muito ruim, né? Porque quem está tomando o erro é o cliente da minha aplicação. Quando eu tomo o erro em tempo de compilação, quem toma o erro sou eu, o desenvolvedor. Então eu posso tomar a ação de fazer a correção ali e resolver o problema. Agora, quando é o cliente da minha aplicação tomando o erro, aí lascou, porque ele não consegue estar fazendo nenhum tipo de correção. Bom, então como funciona o generics? Ele é representado dessa forma, por esse sinal, menor e maior, e aí eu coloco o tipo que eu quero. Bom, eu quero que essa lista aceite o tipo string. Legal? E aí repara que aqui já ficou cinzinha, né? Por quê? Porque agora não é mais necessário o casting. Porque ele já sabe, aqui em tempo de compilação, que o tipo da minha lista é do tipo string. Olha só que maravilha, tá? Então, esse é um recurso muito importante aí, que surgiu no Java a partir da versão 5. Legal? Outra coisa, né? Se eu chegar aqui e falar assim, ó, eu quero adicionar um tipo inteiro, ele já vai dar um erro aqui de compilação, tá? Então, ele falou assim, ó, tá esperando aqui um tipo string, né? Required type string, mas o que foi fornecido é o inteiro. Legal? Bom, então, primeira coisa, generics é algo importantíssimo aí que a gente está usando muito no dia a dia quando a gente está trabalhando, principalmente, né, quando a gente está trabalhando aí com as coleções, tanto o list quanto o set, que a gente vai estar vendo posteriormente. Bom, legal, tá? Tem outro ponto muito importante aqui, já meio que junto com esses assuntos, que é o lance do... Aqui do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, aqui do lado esquerdo a gente está definindo o tipo, de fato a implementação, né? A ArrayList ela é a implementação. E o ideal é sempre o quê? Programe sempre voltado à interface, tá? Sempre voltado à interface. O que significa isso? Significa que aqui é sempre a interface que eu deveria estar colocando, tá bom? Por quê? Eu deveria sempre estar colocando aqui o tipo da minha variável representado pela interface, porque dessa forma eu consigo variar a implementação. Se eu trocar isso daqui por um vector, tá? Minha aplicação ela continua compilando normalmente. Legal? Então lembre-se sempre disso, tá? Isso daí é importantíssimo, independente se você está programando em Java ou qualquer outra linguagem que seja. Outra coisa legal aqui que surgiu agora a partir do Java 7, tá? Que é a inferência de tipo. Ou seja, pelo fato de eu ter falado aqui para o Java que eu estou com uma lista do tipo string, eu não preciso estar passando isso também aqui na hora que eu estou instanciando o tipo da minha lista. Legal? Porque o Java ele já consegue detectar isso para mim. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso estar removendo esse cara e ele vai estar compilando e funcionando normalmente. Legal? Lembre que o IntelliJ, quando ele deixa cinzinha assim, ele está falando para você, cara, isso daqui é redundante. Se você quiser deixar, beleza, ok, vai funcionar normalmente, mas é desnecessário. E todo código que é desnecessário, o que a gente faz? A gente remove, né? Por quê? Para que nosso código fique mais legível. Quanto menos código a gente tem, mais fácil de ler, mais fácil de entender fica aquele código. Legal? Bom, maravilha. Vamos executar aqui novamente para garantir que as coisas estão funcionando, que a gente não quebrou nada, que está tudo como esperado. Bom, legal. Continua aparecendo aqui os itens da nossa lista. Bom, a gente imprimiu, né, o conteúdo da nossa lista simplesmente fazendo o quê? Dando um system.out.println e passou aqui a lista. O que ele vai fazer? Tá? Quando ele tenta imprimir essa lista, ele vai chamar o toString do tipo que está sendo passado aqui. Que é quem? Que é a string. Tá? A string ela sobrescreve o toString, então por isso que está aparecendo bonitinho o conteúdo aqui para a gente.
Qual outra forma de eu imprimir o conteúdo de uma lista? É iterando por ela, tá? Tem um carinha chamado que é o for each. Então, eu posso fazer o quê? Já que ele tem o tipo, eu posso falar assim, ó, itera aí na minha lista nomes, tá? E aí você imprime aqui bonitinho cada nome, tá? E aí eu mando executar aqui, ele vai passar por cada item dessa lista e vai estar imprimindo aí pra gente. Legal? Bom, muito bom. Outro ponto que eu queria comentar com vocês agora é o seguinte. O método de adicionar aqui a gente está adicionando, né? E quando a gente usa esse método, ele sempre adiciona o item na última posição da minha lista, na última posição disponível, né? Na última posição que está livre. Mas eu posso também falar o seguinte, ó, adiciona, tá? Eu tenho esse método aqui que eu passo o índice. Então eu falo o seguinte, ó, adiciona na primeira posição quem? O Carlos. Legal? Então, se eu mandar imprimir agora, quem que vai aparecer primeiro aqui? Ao invés de ser a Ana, vai estar aparecendo quem? O Carlos. Porque agora eu usei o método add e deixando claro para ele, deixando explícito aqui qual que é a posição que eu quero estar inserindo. Legal? Opa! Mandei executar, mas não mandei imprimir, né? Aí fica difícil de estar visualizando aqui os itens da lista. Tá compilando aqui pra gente, bonitinho, já vai imprimir. Show de bola, tá? Maravilha. Bom, aprendemos aqui que a gente pode adicionar um item na lista, né? Usando o método add, ou eu posso usar o método add passando uma posição específica. Eu posso também estar pegando um item da lista através da posição. O método get também é importante tomar cuidado com o seguinte, tá? Eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar tentando pegar uma posição que não existe. Então aqui, por exemplo, a gente tem 4 itens na lista, então eu tenho a posição 0, 1, 2, 3. Se eu tentar pegar o item 4 dessa lista, provavelmente vai dar ruim. Por quê? Porque não existe um item na posição 4. Tá? Então, vamos pedir aqui para ele executar. Ó, eu tomei quem? Um index out of bounds exception, ou seja, estou tentando acessar um índice que não tem nada na lista. Legal? Então, ponto de atenção aí, tome cuidado quando você for usar o get para acessar um item na lista, você pode estar tentando acessar uma posição que não existe. Aí você fala assim, poxa, mas como que eu sei que não existe um item naquela posição? Você pode verificar quantos itens que existem na lista. E como que eu faço para verificar quantos itens que existem na lista? Eu uso o método size, tá? Então, para verificar quantos itens existem na minha lista, eu uso o método size. E aí, sabendo disso, tá? Eu consigo garantir que eu não vou acessar um item existente. Então, aqui no caso, né, o size falou que eu tenho 4 elementos. Então, o último item da lista é sempre o size menos 1. Tá? Sempre o size menos 1, porque o índice começa a partir de 0. Legal? Ponto bacana aí também que a gente aprendeu. Bom, então a gente aprendeu adicionar numa posição específica, pegar o item da lista. O que a gente faz também? A gente remove um item da lista, né? Então, eu vou estar removendo aqui a Ana, tá? Vou remover aqui a Ana da minha lista. E, claro, né, sempre colocar aqui para imprimir para garantir que realmente a operação funcionou como esperado. Bom, vou dar aqui um remove. Legal, ó, imprimiu então o Carlos Luiz e o Roberto, ou seja, realmente removeu a Ana aí da nossa lista. Legal? Então, método remove aí também muito importante que a gente usa com muita frequência. Outra coisa bacana, tá, é que eu consigo verificar checar da minha lista se determinado item existe lá dentro. Então, por exemplo, eu posso fazer um contains aqui e verificar se o Luiz existe na minha lista. Tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um booleano. Tá? E aí eu vou colocar assim, ó, existe o Luiz. Legal? E vou mandar imprimir aqui esse booleano. Tá? É uma operação também importante. Tá? A gente usa aí também bastante no dia a dia para ajudar a gente a resolver os nossos problemas. Legal? Então, existe o Luiz.
o contains aqui retornou true, como esperado. Se eu colocar aqui, existe o Rodrigo, provavelmente ele vai retornar não ou false, tá? Porque o Rodrigo não existe na nossa lista. Maravilha? Bom, maravilha. Outro ponto legal aqui, tá? É o seguinte, eu poderia vir aqui e fazer um add, tá? E colocar Ana. O que vai acontecer? Vai dar erro? O que vocês acham? Tá? Por quê? Porque a Ana, ela já existe, né? Ela já foi adicionada aqui. Aí eu estou tentando adicionar a Ana novamente, tá? Então, vamos colocar aqui para ele executar e vamos ver o que ele vai estar retornando aí para a gente. Olha só, tá? Ele inseriu a Ana 2 vezes. Então, uma característica muito importante das listas, tá? Ela permite elementos duplicados nela, ok? Se a gente não quer permitir elementos duplicados, aí a gente precisa estar usando o set. Tá? E aí eu vou estar mostrando, vou estar fazendo uma aula também muito completa aí, explicando para vocês como funciona a interface set com as implementações, né? Hash set, linked hash set e assim por diante. Bom, legal. Tá? Ela permite também um elemento duplicado. A lista, a gente pode ter N elementos duplicados dela. Outro ponto legal, tá? Eu posso estar querendo o quê? Garantir aqui uma ordenação, tá? Então, eu vou adicionar aqui, ó, a Beatriz, por exemplo. Opa, eu vou adicionar ela normal, sem uma posição específica. E aqui também, ó, vou remover o índice, tá? Então, bonito. A sequência que a gente tem aqui é essa, ó. Vamos mandar imprimir aqui, só para garantir. Então, Ana, Luiz, Roberta, Carlos e Beatriz, tá? Legal. E o que a gente pode falar? A gente pode falar assim, ó, eu desejo imprimir essa lista de forma ordenada. Então, a gente pode usar um cara aqui que é o collections.sort, tá bom? E aí eu posso passar a lista e ele vai estar o quê? Ele vai estar ordenando a lista para a gente. E aí, no caso da string, ele vai colocar em ordem alfabética, que a gente já tanto conhece. Legal? Bom, lembrando que o collections.sort ele funcionou porque o tipo string, tá? O tipo string ele implementa a interface comparable, tá? Então, para você conseguir estar fazendo sort de uma lista, tá? O seu tipo ele tem que estar implementando a interface comparable. Por que ele tem que estar implementando a interface comparable? Porque como que o Java vai saber qual a forma que você quer estar ordenando a sua lista, né? Imagina aqui, por exemplo, sei lá, você vem aqui e cria uma lista do objeto contato, né? Vamos, por exemplo, aqui, ó, pensar aqui que a gente tem o nossa classe contato, né? Vou gerar os getters e setters aqui. Bonitinho, legal. Então, suponha aqui que a gente tem uma lista, tá? Uma lista de quem? De contatos. Tem uma lista de contatos. Se eu passo aqui, tá? Esse cara para ele vai dar erro. Por quê? Porque contato, ele não implementa comparable. Então, ele não sabe como que ele ordena um contato. Legal? Então, ó, ele fala aqui, ó, reason. No instance of type variable exists so that contato conforms to comparable. Tá? Então, o contato não implementa comparable, então você não consegue fazer o sort desse tipo de lista, tá? Desse tipo de dado. Bom, legal. Muito bacana também. Tem algumas coisas novas que entraram aí, que facilitaram a nossa vida a partir do Java 8. Eu vou estar fazendo uma aula específica para comentar isso, tá? Algumas novas features a partir do Java 8 que foram incluídas aí para a gente trabalhar com lista. Tem bastante coisa nova que foi adicionado, a parte de Lambda. Poxa, tem muita coisa bacana. E aí, para essa aula não ficar muito extensa, né? Ela já acabou ficando extensa aqui, eu vou estar mostrando para vocês e vou estar fazendo uma aula completinha sobre isso, legal? Bom, é isso aí, pessoal.
Se vocês têm interesse em algum assunto que vocês queiram que eu esteja abordando aqui, né, sobre Java, sobre desenvolvimento de software, deixa nos comentários aí que a gente vai adicionando aqui na lista de possíveis aulas para a gente estar fazendo para vocês. Legal? É isso daí o que eu tinha para falar hoje sobre as listas. Espero que vocês tenham gostado.